nessa, galera. Então vamos resolver agora a peça prática profissional do 14º exame de ordem, peça de direito constitucional. Vamos aqui direitinho para a questão. Então vamos lá para o enunciado dela. Enunciado simples, hein? João e José são pessoas com deficiência física, tendo concluído curso de nível superior. Diante da abertura de vagas para preenchimento de cargos vinculados ao Ministério da Agricultura, postularam a sua inscrição no número que deveria ser reservado por força de disposição da lei federal aos deficientes físicos com grau de deficiência de João e José. O que restou indeferido por ato do próprio ministro de Estado, aduzindo que a citada lei, apesar de vigente há 2 anos e com plena eficácia, não se aplicaria àquele concurso, pois não houve previsão do seu edital. E resignados os candidatos apresentaram em mandado de segurança, originariamente no âmbito do STJ, tendo a sessão competente por maioria de votos denegado a segurança, dando razão ao ministro do Estado. Houve embargo de declaração e providos, ainda inconformados, apresentaram recurso cabível contra a decisão do STJ. Redigiu recurso cabível contra a decisão da Corte Especial. Câmerazinha aqui. Então vamos lá identificar a peça. Sempre naquela ordem que a gente trata aqui. Primeiro ponto, petição inicial, recurso. Demanda não ajuizada ainda. Vai ser ajuizada pela primeira vez, petição inicial. Se a demanda já foi ajuizada, recurso. É o caso, galera. A questão deixa muito claro que ele ajuizou uma demanda junto ao STJ, no caso o mandado de segurança, e o mandado de segurança ele foi denegado. Então a gente sabe que é um recurso. Esqueçam agora as petições iniciais. Vamos tratar agora que tipo de recurso é esse. Vamos voltar aqui para a questãozinha. Então aqui, ó. Quando você vai lá no artigo 105, inciso 1º, a linha B da Constituição, a gente sabe que mandado de segurança, contrato de ministro de Estado, é julgado pelo STJ. Então, foi um mandado de segurança que foi ajuizado por João e José junto ao STJ, Superior Tribunal de Justiça. E houve a denegação da segurança. Então, vai se entrar com um recurso justamente contra a denegação da segurança em mandado de segurança impetrado junto ao STJ. Quando você vai lá para o artigo 102, inciso 2º, a linha A da Constituição Federal, tem lá, que compete ao STF julgar em recurso ordinário mandado de segurança de competência originária de Tribunal Superior quando a decisão for denegatória. Então aqui, ó, você tem aqui o STJ, que é um Tribunal Superior, como a gente sabe. O mandado de segurança foi impetrado aqui no STJ. E o julgamento dele foi de uma decisão denegatória. De improcedência. Cabe o quê? Recurso ordinário, constitucional, o famoso ROC. Recurso ordinário constitucional ao STF. Um recurso de fácil identificação. Basta conhecer o texto da Constituição 102, segunda linha A. Quem vão ser os recorrentes? Aqueles que foram sucumbentes no mandado de segurança. No caso, João e José. Recorrido vai ser ministro do Estado, né? Vai ser o ministro do Estado. No caso, né, quando fala que é Ministério da Agricultura, a gente sabe que é o ministro do Estado da Agricultura. Então, recorrente João e José, recorrido ministro de Estado. Galera, fundamentação do nosso recurso. Olha só, eles são deficientes físicos. Existe lei vigente há mais de 2 anos e com plena eficácia, reservando as vagas. Mas o secretário de Estado, o ministro de Estado, alega o quê? Que não se aplicaria aquele concurso, pois não houve previsão do edital. Como é que a gente consegue matar isso aí, galera? Câmerazinha aqui. Olha só, a Constituição Federal determina que deve haver reserva de vaga. E as vagas não foram reservadas. Isso por si só já gera ofensa à norma constitucional. Você tem aí tanto ofensa à Constituição, quanto ofensa à lei federal que reserva a vaga, quanto ofensa ao Tratado Internacional de Pessoas com Deficiência, que determina reserva de vagas. Ofensa a 3 dispositivos aí.
Outro detalhe, a lei prevê a reserva de vaga, o edital não prevê. Você obedece à lei ou ao edital? Obviamente a lei, galera. O edital ele se subordina à lei. Você não pode deixar de reservar a vaga alegando que o edital não prevê, quando a lei determina a previsão. É a hipótese de você ajustar o edital à lei e não de negar o direito. Então, a ofensa ao princípio da legalidade também, porque não houve cumprimento da lei que regulamenta a matéria. E um terceiro detalhe, por que a Constituição e a lei reservam vagas para deficientes? O objetivo é o quê? O objetivo aqui é atender o princípio da isonomia. A gente sabe que a isonomia, no seu aspecto material, desde o quê? Tratar-se com igualdade que está em situação igual e com desigualdade que está em situação de desigualdade. Como a pessoa deficiente, regra geral, ela tem maiores dificuldades na vida, ela encontra maiores dificuldades, o que é que se faz? Se faz uma ação afirmativa para que essas pessoas elas possam ser atendidas socialmente pelo Estado e se inserirem no mercado de trabalho, se inserirem regularmente na sociedade. Então, a ausência de reserva de vaga gera também ofensa ao princípio da isonomia no seu aspecto material. Então, basicamente, seria essa a nossa causa de pedir. Ofensa à norma da Constituição que determina a reserva de vaga, bem como o Tratado Internacional, ofensa ao princípio da legalidade e ofensa ao princípio da isonomia. Bora dar uma olhadinha no gabarito comentado e a gente parte ato contínuo para resolver a questão. Então, aqui, ó. O enunciado indica a competência originária do STJ para julgar a mandado de segurança impetrado contra a medida do Estado. 105, primeiro, a linha B da Constituição, como a gente viu. E houve a denegação da segurança, como afirmado por unanimidade ou por maioria. A questão fala que não lembro nem se a questão falou unanimidade ou maioria, mas isso é indiferente, galera. Se foi unânime ou foi por maioria. Denegou o mandado de segurança, a decisão percorreu todos os recursos internos, vai caber o quê? Recurso ordinário ao Supremo Tribunal Federal. Não importa se é por maioria ou por unanimidade, isso é indiferente. É o que diz o cededor, inciso segundo da linha A. Compete ao STF a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso segundo, julgar em recurso ordinário, a linha A, habeas corpus e mandado de segurança. E o habeas data e o mandado são decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. Foi o caso, como a gente acabou de ver, foi um mandado de segurança de competência do STJ, onde houve uma decisão denegatória. Então, vai caber recurso ordinário constitucional ao STF. Então, essa é a peça. O recurso deve ser dirigido ao presidente do STJ para ser encaminhado ao STF para julgamento. Câmerazinha aqui. Isso é um detalhe importante com relação a recurso, hein? Os recursos, como regra, têm exceções, mas os recursos, como regra, são impetrados no mesmo órgão que prolatou a decisão. Existem algumas exceções, por exemplo, agravo de instrumento é uma exceção, onde você impetra diretamente na autoridade que vai julgar o recurso, mas, de maneira geral, você impetra o recurso perante a autoridade que prolatou a decisão. Quem foi a autoridade que prolatou a decisão? Foi o STJ. Então, você direciona o recurso ao presidente ou vice-presidente do STJ. Quando a gente for mostrar aqui o modelo para vocês, vão saber que a gente vai ter uma peça de rosto. O que é a peça de rosto? É uma peça na qual você impetra, ingressa com recurso. E você pede o remessa do recurso à corte que vai julgar. Então, a gente vai impetrar aqui o recurso, a folha de rosto, você vai ingressar junto ao STJ e você vai solicitar que o STJ remeta aquele recurso ao STF. Daqui a pouco a gente vai ver como é que vai ficar isso na prática. Bora voltar aqui para a questãozinha. Então, o recurso deve ser dirigido ao presidente do STJ para encaminhamento ao STF para julgamento. Que a gente comentou, né? Dirige ao presidente do STJ e encaminha e pede para ele encaminhar ao presidente ao STF para julgamento. Fundamento do recurso. Como a gente viu aqui também, reserva de vaga para os portadores de deficiência. Está no artigo 37, 8º da Constituição e além, artigo 2º, inciso 3º C da Lei 7853, artigo 5º, parágrafo 2º da Lei 8.112, e ainda no artigo 27, 1G da Convenção Internacional sobre Direitos de Pessoas com Deficiência Física. Inclusive é um tratado, galera, que foi recepcionado com status de emenda à Constituição. Então, o que diz o 37 da Constituição? A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Então, primeiro fundamento. Segundo fundamento, ofensa ao princípio da legalidade. Está no 5º, 2º da Constituição.
Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. A lei determina a reserva da vaga. Se o edital não determinou, cumpre-se a lei e corrige-se o edital. E também a ofensa ao princípio da isonomia, né? Deixou de atender a isonomia no caráter material, deixando de cumprir uma ação afirmativa, né? Todos são iguais perante a lei, né? Então, seria essa a nossa causa de pedir. Então, aqui, ó, com relação aos aspectos formais, recorrentes são os impetrantes, João e José no caso, e o recorrido é o ministro de Estado. O que é que vai se pedir no recurso? O pedido mais importante que dê provimento ao recurso, né? Para o quê? Para reformar a decisão atacada. No caso, não há pedido de anulação, né? Não se alega erro improcedendo. Quando se alega erro improcedendo, o erro no procedimento, o erro improcedendo, se pede a anulação da decisão recorrida. Aqui não houve erro no procedimento, houve erro no julgamento, o erro em judicando. Quando há erro em judicando, você pede a reforma da decisão. É o caso, né? Má aplicação das normas, erro em judicando. Pede a reforma. Pede ainda a intervenção do Ministério Público e remessa dos autos ao STF. Pedidos simples, não tem mistério. Câmerazinha aqui. Então, bora lá para o modelo de recurso, galera. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma folha de rosto. Nessa folha de rosto, a gente vai dirigir o recurso. Onde a gente interpõe o recurso. Essa folha de rosto a gente interpõe junto ao órgão que prolatou a decisão, STJ. E pede que solicita que ele remeta ao órgão que vai julgar, no caso, o STF. E logo depois da folha de rosto, você tem as razões do recurso, onde você vai estar se comunicando com o órgão que vai julgar o seu recurso, no caso, o STF. Bora ver como é que fica esse modelo aqui. Bora voltar aqui para a questão. Então, folha de rosto aqui, ó. Excelentíssimo senhor doutor ministro presidente do STJ, indica o processo número 3 pontinhos, não identifica. A questão diz qual é o processo, galera, bota os 3 pontinhos. João e José já qualificados. Por que qualificados? Porque eles foram qualificados onde? Não já se interpôs o mandado de segurança? Então está lá na petição inicial do mandado de segurança. Mário, eu quero qualificar de novo. Pode? Pode, não tem problema. Agora não inventa dado. Você botaria João e José, qualificação, 3 pontinhos. Só não inventa dados. Já qualificado nos autos do processo em epígrafe que movem face do ministro do Estado da Agricultura, inconformados com a decisão proferida às folhas tais, a qual denegou a segurança e o pedido de preenchimento de cargos vinculados ao Ministério da Agricultura reservado ao deficiente físico, por meio do advogado que as subscreve, com procuração anexa, endereço profissional lá, para onde devem ser remetidas as intimações, vem interpor. Coloca aqui o nome da ação, recurso ordinário constitucional. Nos termos do artigo 105, inciso 2º-B, fundamento legal, né? E dos artigos 539 e 540 do CPC, esperando que sejam recebidos e admitidos. Os recorrentes juntam a guia de recolhimento anexa, né? Então tem que juntar a guia de recolhimento anexa. Mostrar que foi pago, né? Os custos, as custas, o porte de remessa e retorno, né? Aquelas despesas que você tem para a interposição do recurso. E após a intimação da parte recorrida, que é o Ministério da Agricultura a gente já indicou, né? Intima a parte recorrida para apresentar contra-razões. Tudo isso aqui vai acontecer junto ao STJ. E cumpridas as formalidades processuais necessárias, o que é que vai pedir agora? Autos remetidos, sejam os autos remetidos ao STF. Porque lá no STF, galera, que a gente sabe que ele vai ser processado e julgado. Câmerazinha aqui. Então aqui eu estou dizendo ao STJ o quê? Que houve a negação do mandado de segurança de competência originária dele, então é cabível o recurso ordinário constitucional. Estou pedindo para intimar a parte recorrida, já indiquei quem é o Ministério do Estado, Ministro do Estado da Agricultura, e que uma vez cumpridas essas formalidades, o que é que se faça? Remessam os autos para o STF, porque lá que ele vai ser processado e julgado. Então basicamente isso que se coloca na folha de rosto, né? Vai ter o fechamentozinho dela, como a gente vai ver ainda. Bora voltar aqui para a questão. Então lá, ó. Pede deferimento, local, data, advogado, não coloca teu nome, pelo amor de Deus, 3 pontinhos. Isso você acaba a folha de rosto. Você vai agora para as chamadas razões recursais. Egrégio Supremo Tribunal Federal.
Indica lá, recorrente João e José, recorrido ao ministro do Estado da Agricultura, mandado de segurança número 3 pontinhos. Isso aqui é a folha dirigida ao STF. O que é que você vai fazer aqui, galera? Você vai primeiro demonstrar, lembra do nosso inicialmente, que a gente sempre fala aqui, você vai demonstrar o cabimento do recurso. Qual o prazo para entrar com recurso ordinário constitucional? É o mesmo prazo de uma apelação. 15 dias. Presente recurso. Tempestivo pode interposto no prazo de 15 dias previsto no artigo 508 do CPC. Simples assim. E vai demonstrar que cai cabível o recurso, porque você optou por esse recurso, não por outro. Uma vez ocorrida a negação no mandato de segurança, de competência originária do Tribunal Superior, no caso do STJE, cabível a interposição de recurso ordinário constitucional ao STF, consoante artigo 102, segundo a da Constituição. Então você está dizendo o quê? Que houve a denegação de mandado de segurança. E esse foi de competência originária do Tribunal Superior. Então, cabe recurso ordinário ao STF, conforme 102, segundo a linha A da Constituição. Simples assim. E também indica o preparo, né? O que é o preparo? É o din-din, é a grana, é aquilo que você tem que pagar para que seu recurso possa ser conhecido, né? As custas, porte de remessa e retorno, etc. Então tem que juntar tudo isso aí. Então aqui o preparo e o porte de remessa e de retorno foram devidamente recolhidos na forma do 511 do CPC, constante por meio de guias anexadas ao presente. Câmerazinha aqui. Então aqui nas razões, você indicou que é cabível o recurso, é tempestivo, foi interposto no prazo correto, que no caso é aquele recurso que deve ser manejado, o recurso ordinário constitucional, e que você pagou o din-din. Se você fosse beneficiário da assistência judiciária, seria dispensado isso. Mas a questão não diz que você é beneficiário. Então tem que indicar lá que houve o preparo e houve o recolhimento dos valores, bem como a juntada das guias na sua peça recursal. Indicou tudo isso. Você vai agora tratar dos fatos e dos fundamentos do seu recurso. Fatos, como eu digo sempre, não perca tempo com eles. Fatos não valem pontos. É uma mera formalidade que a gente vai cumprir. Então, indica brevemente. Você vai gastar sua lábia, sua conversa, nos fundamentos do recurso, porque é lá que você vai ter que convencer o magistrado que você tem razão. Então, bora ver como a gente coloca isso aqui na peça. Então, fatos, a gente não perde tempo. A gente simplesmente resumiu o que estava lá. Bora fundamento do recurso. Como sempre eu digo, tentem utilizar um parágrafo para cada fundamento. Então aqui, ó, ofensa ao artigo 37, 8º da Constituição, que determina que deve haver reserva de vaga, né, em concurso, a pessoa portadora de deficiência, bem como artigo 2º-C da 7853, artigo 5º, parágrafo 2º da Lei 8.112 e Convenção Internacional sobre Direitos de Pessoas com Deficiência, lá no 27.1G. No gabarito oficial, galera, basta você indicar um dos quatro. Indicou um, indicou esse aqui, ou esse aqui, ou esse aqui, ou esse aqui, você ganhava uma pontuação. Precisava indicar os quatro, mas a gente colocou aqui para ficar completinho. Porque às vezes é difícil você ter conhecimento de uma lei específica, né, e tal. Não se preocupa mais com o que está na Constituição. Mas aí está tranquilo. Indicou o fundamento constitucional, está resolvido. Então, primeiro fundamento. Segundo fundamento aqui. A própria questão diz que existe uma lei que está em vigor, que determina a reserva. Ela dá essa informação para a gente. Então, aqui, ó. Ademais, torna-se necessária a preservação do princípio da legalidade, já que há previsão legal quanto à necessidade de reserva de vagas na hipótese tratada. Outro sim, o fato do edital não tratar da reserva de vagas não possibilita o descumprimento da lei e da própria Constituição, mas sim de garantir-se o direito constitucional e legalmente consagrado. Então aqui, segundo o fundamento da gente, a ofensa ao princípio da legalidade. Próximo parágrafo, é o terceiro fundamento. Questão da isonomia, né? Ofensa ao princípio da isonomia, lá no 5º caput da Constituição. Pois a reserva de vagas se consubstancia em ação afirmativa, como a gente viu aqui, que objetiva proteger pessoas com deficiência, concretizando a isonomia em seu aspecto material. Razão pela qual
A ausência de reserva de vagas cria um obstáculo desarrazoado ao acesso aos cargos públicos pelos recorrentes. Câmerazinha aqui. Então, matou-se a fundamentação. Simples, mas tudo que o edital requer. Ofensas 3 postulados aí. Então, de novo, folha de rosto, direciona ao STJ e pede para remeter os autos ao STF. Depois, razões, onde você vai convencer o Supremo que você tem razão. O órgão que vai julgar o recurso, na realidade, no caso do Supremo. Vai indicar o cabimento do recurso, tempestividade, por que se escolheu aquele recurso e o preparo. Indica-se depois os fatos, de maneira muito resumida, os fundamentos do seu recurso, por que você tem razão, e o próximo passo, você fazer os seus pedidos, vai pedir, né? Reforma da decisão, remessa dos autos ao STF, intimação do Ministério Público, etc. Bora ver aqui como é que ficaram os pedidos. Então, pedidos. Antes o disposto requer a intimação da parte recorrida para apresentar contra-razões. Mário, já coloquei na folha de rosto, coloca de novo aqui, não tem problema. Deixa o examinador bem certo do que você está sabendo, para não ter perigo de passar despercebido. Após o cumprimento das formalidades processuais, sejam os autos remetidos ao Supremo Tribunal Federal, para que seja processado e julgado. Mário, coloquei na folha de rosto também. Beleza, coloca lá. Não pode esquecer de colocar lá. E coloca aqui por uma cautela. C. Conhecimento e provimento do presente recurso, que ele seja admitido e conhecido. Mais importante, né? Para reformar a decisão proferida no acordo enfrentado, como medida de efetivação da justiça. A juntada dos anexos documentos, condenação da parte diversa, dos ônus da sucumbência. Como a gente sabe, mandado de segurança não tem honorários, né? Mas tem ônus sucumbenciais, né? O que se gastou, custas. Poderia ter colocado também aqui, complementem aí, ó. Intimação. Quem sabe faz ao vivo, então a gente faz na hora aqui, galera. Do Ministério Público para ofertar o seu parecer, o seu opinativo, como queiram chamar. E o fecho, né? Pede deferimento, local, data, advogado, 3 pontinhos, OAB, 3 pontinhos. Câmerazinha aqui. Então, modelo de recurso bem simples, mas que atende todas as exigências que a FGV quer. Então, se quer um recurso ordinário, galera, segue esse modelo aqui. Folha de rosto, razões, com todas aquelas formalidades e especificidades. Dúvidas? Entre em contato comigo lá pelo Face. Francisco Mário. Beijo, abraço e até a próxima.